Agora nós temos aqui, não é, o pastor Samuel, o nosso querido evangelista Samuel. Paz do Senhor, queridão, tudo bem? Paz do Senhor, pastor, tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Bênção do céu, seja bem-vindo ao Web Rádio Profeta, que Deus te abençoe de uma forma especial, tá bom, queridão? Olha só, agora é com o senhor agora, tá bom? Essa mensagem abençoadora, fique à vontade. O senhor tem aí 1 hora para poder ministrar a palavra, pode usar à vontade, tá bom, queridão? Deus abençoe. Amém. É um grande privilégio poder estar aqui juntamente com os irmãos, com todos que estão sintonizados aí na Rádio Web Profeta. É um grande privilégio poder estar aqui, me sinto muito feliz. Sou grato ao Senhor também pela vida do pastor Luiz Carlos, um amigo de longa data, né, como ele até já chegou a dizer, há 12, 13 anos atrás, nós estávamos aí dividindo uma tribuna e ele sempre foi uma bênção na minha vida. Eu sou grato ao Senhor pela vida dele. Irmãos, nesta tarde abençoada, eu gostaria de estar compartilhando com todos os irmãos que estão nos ouvindo uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração assim que eu recebi esse maravilhoso convite de estar aqui anunciando a palavra do Senhor. Essa palavra, ela já ardeu fortemente em meu coração. Eu gostaria de convidar os ouvintes, você que tem uma Bíblia aí, talvez em PDF, no seu celular, no computador, você que está sentado na sua sala, se você tem aquela Bíblia aberta, eu gostaria que você me acompanhasse um texto que nós iremos ler na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12. Nós vamos estar lendo para fazer uma meditação nesta tarde e eu acredito que Deus, Ele tem uma palavra poderosa ao seu coração. E a palavra do Senhor ela vai nos dizer assim, irmãos: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, muitos, que é do dom de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde, quando lemos e analisamos essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Roma, eu vejo o apóstolo Paulo, quando ele chega no seu capítulo 5, ele escrevendo a Sagrada Escritura do Senhor, inspirado pelo Divino Espírito Santo, ele começa a falar de 2 homens que marcou a história, 2 homens que desde a nossa meninice nós aprendemos acerca deles. O apóstolo Paulo, ele neste capítulo e até mesmo nessa carta, ele vai tratar acerca do pecado e acerca da graça, a graça salvadora de um homem por nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando o apóstolo Paulo começa a dizer na carta acerca que através da desobediência de um homem que o pecado entrou no mundo, o apóstolo Paulo está fazendo referência a Adão, o primeiro homem. Nós bem sabemos que no jardim do Éden este homem foi colocado. Deus cria, Deus forma o homem, Deus coloca este homem por nome de Adão no jardim do Éden. Deus dá uma companheira, Deus dá uma adjuntora para ele. E a ordem do Senhor para esse homem é que ele guardasse e cultivasse aquele jardim. Deus, com a sua infinita misericórdia, ele prepara tudo para esse homem. Ele prepara o jardim e ali não há necessidade alguma, pois todas as necessidades que um homem poderia ter, Deus formou, Deus criou antes mesmo de formar o homem. Antes mesmo de um homem ser formado na terra,
todas as suas necessidades já tinham sido criadas. Eu gostaria de te dizer nessa tarde, ouvinte, que antes mesmo da nossa necessidade chegar até nós e nós dobrarmos o nosso joelho para pedirmos ao Senhor para que Ele supra essa necessidade, nós bem sabemos, baseado na Escritura, que a provisão do Senhor, ela já está preparada. Deus cria a terra, Deus cria a água, Deus cria o alimento, Deus cria as árvores antes mesmo de criar Adão, porque Ele prepara tudo antes mesmo da necessidade chegar. E nos diz a palavra do Senhor que o Senhor dá uma ordem a este homem. E quando nós lemos, nós vamos ver que a única coisa que o Senhor requeria desse homem era obediência à sua palavra. O Senhor deu para ele o livre-arbítrio ali dentro daquele jardim, para que ele pudesse cuidar, para que ele pudesse nomear os animais, para que ele pudesse ter uma vida boa, uma vida plena, uma vida abençoada. Mas nós bem sabemos a história, sabemos que este homem, por nome de Adão, ele juntamente com a sua adjuntora, a sua companheira Eva, eles desobedecem à palavra do Senhor, comem do fruto. E nos diz a palavra do Senhor que a partir deste momento o pecado entra no mundo. Ali vamos ler a palavra do Senhor, registra acerca da queda do homem. O homem teve a sua queda através da desobediência. O homem teve a sua queda através do pecado que entrou no mundo. Agora Deus, com sua infinita misericórdia, para que o homem não comesse também da árvore da vida e não viesse viver uma vida eternamente no erro, o Senhor expulsa esse homem do jardim e põe ele na terra. E a terra que outrora era abençoada, agora se torna maldita através do pecado. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos romanos, aos crentes de Roma, ele também vai dizer acerca de um homem, por nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio para salvar a humanidade. Quando ele está escrevendo Filipenses, ele vai dizer que esse homem, esse Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, ele se desfez de toda a sua glória, ele se transformou numa forma humana para vir aqui na terra, para que através de sua obediência, eu e você, amado ouvinte, pudéssemos ter acesso ao Deus Todo-Poderoso, pudéssemos ter a salvação plena, a vida eterna no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele começa a comparar, talvez dizendo assim para os irmãos entender, acerca desses dois homens, que através do primeiro Adão, o pecado entra no mundo, mas através do Senhor Jesus Cristo, que é considerado o último Adão, a graça salvadora, ela chega no mundo. Eu gostaria, nesta tarde, de compartilhar com os irmãos acerca do jardim, aquilo que aconteceu no jardim. Nós lemos, quando lemos Gênesis, nós vamos ver que a queda do Adão aconteceu no jardim. Mas esse homem, por nome de Jesus Cristo, já lá no Novo Testamento, ele tem uma vida plena, abençoada, ele cura, ele faz milagre, ele transforma vidas, ele liberta as pessoas. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que era necessário este homem, por nome de Jesus Cristo de Nazaré, padecer no madeiro, para que os meus pecados fossem tirados e lavados. Ei, meu irmão, eu quero te dizer, quando analisamos o Antigo Testamento, nós vemos que o homem fazia sacrifício de animais, mas o seu pecado não era tirado, era apenas encoberto. Quando analisamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que eles faziam seus sacrifícios para expiação dos seus pecados. E o sacrifício, o sangue daquele animal, cobria o pecado. Mas agora com Jesus Cristo é diferente. Era necessário Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, padecer no madeiro pela minha e pela sua vida. Já os nossos pecados não seriam mais encobertos, mas seriam tirados. Quando olhamos João dizendo, ele olha para Jesus Cristo e ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aleluia! Quando olhamos e analisamos
a história desse homem por nome de Jesus Cristo, um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente, um homem que era um canal de bênção na vida de todos quanto estava ao seu redor. Mas nós vemos que ao final dos seus 3 anos de ministério, é chegado a hora, é chegado o momento, após a ceia na Páscoa, este homem por nome de Jesus Cristo, ele se dirige a um jardim por nome de Getsêmani. Este homem agora angustiado, sabendo da sua morte, sabendo do que ele passaria, dos seus sofrimentos, da sua angústia, da sua dor, este homem vai orar. Este homem, por nome de Jesus Cristo, entra no jardim do Getsêmani para orar, para buscar a Deus. Aqui nós já começamos a ver as duas histórias tornando rumos diferentes. Na primeira história, no jardim do Éden, o homem, pela sua desobediência, desagrada a Deus. Mas quando olhamos agora Jesus Cristo no jardim do Getsêmani, ele entra para orar. Ele entra para buscar a face bendita do Senhor. Ora, irmãos, nós bem sabemos que a oração nos chega mais perto de Deus. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos deixa mais íntimo de Deus. Outrora, Adão, pelo pecado, se distancia de Deus. Mas agora Jesus Cristo nos deixa uma lição. Para vencermos o pecado, para vencermos o erro, é necessário nos aproximarmos do Senhor através da oração, para que sendo assim possamos ter um relacionamento íntimo e abençoado com o Senhor. O primeiro Adão está no jardim do Éden para desfrutar e se deliciar de todas as coisas boas que Deus colocou para ele. Mas agora Jesus Cristo de Nazaré entra do jardim do Getsêmani não para desfrutar de delícias, não para desfrutar de coisas boas, mas ele entra para uma guerra espiritual. Olha só, irmãos, 2 jardins, 2 homens, atitudes diferentes, pessoas diferentes, e nós teremos um resultado totalmente diferente. Jesus Cristo no jardim do Getsêmani. Quando nós olhamos Getsêmani quer dizer aquilo que aperta, aquilo que espreme. É ali que exprimia as oliveiras para se ter o azeite. Ali ele foi espremido, ali ele foi esmagado. E Lucas, o médico amado no evangelho que ele escrevera, ele vai dizer que esse Jesus Cristo, de tanta agonia, de tanta dor, de tanto sofrimento, ele começa a suar gotas de sangue. O seu sangue começa a escorrer pelo seu corpo e pingar sobre a terra. Ali está a primeira aparição do sangue de Jesus Cristo, que tiraria o pecado no mundo. Ali está a primeira aparição do sangue justo, puro e verdadeiro, que seria logo após derramado pela minha e pela sua vida na cruz do Calvário. Quando olhamos para o jardim do Éden, nós vemos a primeira aparição do pecado, mas quando nós olhamos para o jardim do Getsêmani, nós vemos a primeira aparição do sangue do Senhor Jesus Cristo, que me purificou, que te purificou, aquele que nos limpa, nos lava e nos dá direito à salvação. E nos diz a palavra do Senhor que ali estava Jesus Cristo e seus discípulos. Jesus Cristo, ele começa a orar e ele começa a dizer: Pai, se é que é possível, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu o beba. Jesus Cristo está conversando com o Pai Eterno, dizendo: Senhor, meu Pai, se é possível que eu não passe nada disso, se é possível que eu não sofra, se é possível que eu não enfrente o madeiro. A carne de Jesus Cristo homem, agora em sua agonia, com talvez os seus medos, talvez ali com as dores emocionais, ele vai dizendo: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia prevaleça sobre mim a tua
vontade. Quando nós olhamos para o primeiro Adão no jardim do Éden, nós vemos o homem fazendo a sua vontade e desobedecendo a vontade de Deus. Mas quando olhamos para o jardim do Getsêmani, nós vemos Jesus Cristo de Nazaré deixando a sua vontade de lado para obedecer à vontade de Deus. O pecado, ele entra no jardim do Éden através de Adão, através da sua desobediência, através da desobediência da vontade de Deus e através da obediência à vontade humana. Mas lá está Jesus Cristo de Nazaré, deixando toda a sua vontade de lado e se sujeitando à vontade do Deus Pai. Ei, ouvinte, eu quero deixar esta palavra no seu coração nessa tarde, para vencermos, para termos uma vida abençoada, para estarmos no centro da vontade de Deus. É necessário deixarmos a nossa vontade de lado, deixarmos o nosso desejo de lado, para obedecermos à vontade do Deus Pai. Quando olhamos para o apóstolo Paulo em sua vida, ele deixava as suas vontades de lado para obedecer à vontade de Deus, para obedecer à vontade de Jesus Cristo. Ele chega até dizer: não vivo mais eu, mas obedeço tanto a Senhor Jesus Cristo, que Ele vive em minha vida. Aleluia! Nós vamos presenciar agora Jesus Cristo por 3 vezes orando, dizendo: Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice sem que eu beba, mas que todavia prevaleça a tua vontade em minha vida. Eu acredito, amado ouvinte, que a partir de hoje você irá repensar naquilo que você tem feito, naquilo que você tem praticado, irá deixar a vontade do Senhor prevalecer sobre a sua vida. Seu casamento irá bem quando a vontade de Deus prevalecer sobre ele. Sua casa irá bem quando você deixar que a vontade de Deus prevaleça sobre ele. Seu ministério, sua vida social, sua vida sentimental só irá ser uma bênção quando a vontade do Deus eterno prevalecer sobre a sua vida. Mas, irmão Samuel, como eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Jesus deixou para você um livro por nome de Bíblia Sagrada, com 66 livros embutidos, e ali você vai saber como é estar sujeito à vontade do Deus soberano. Passado este momento, Jesus Cristo venceu a sua vontade, venceu ali a sua carne, que tremia de medo e suava gotas de sangue. Mas nós olhamos agora este homem por nome de Jesus Cristo, que nada devia, que nada tinha de errado. Nos diz a palavra do Senhor que ele foi traído por um homem chamado Judas. Prenderam ele, bateram nele, chicotearam ele, zombaram dele. A palavra do Senhor vai nos dizer que socaram ele, colocaram sobre ele uma coroa de espinho, e essa coroa entrou forçada, rasgando a sua pele, e o seu sangue corria. Chicotearam as costas dele, que abriram fissuras, abriram machucados em suas costas, machucaram ele e o seu sangue estava vertendo. Mas nem um momento, nem uma hora ele murmurou, nem uma hora ele pensou em desistir, nem uma hora ele pensou em fugir. Porque quando olhamos para o jardim do Éden, nós vemos a vitória da serpente. Mas agora, na vida de Jesus Cristo, nós vamos ver a serpente sendo derrotada e o Cordeiro vivo vencendo o pecado. Jesus Cristo passa por muitos e eles olham para ele, Pilatos, eles vão olhando e dizendo: olha, eu não encontro nada de errado neste homem. Eu não encontro nenhum pecado, nenhuma transgressão, nenhum delito neste homem que o faça ser digno de morte. Mas para cumprir a vontade de Deus, era necessário que ele morresse.
Quando eu olho para esse cenário, até parece que o povo está tendo a vantagem em cima de Jesus Cristo. Quando eu olho para esse cenário, até parece que está sendo feito a vontade do povo, pedindo a sua morte. Mas mal sabiam eles que até o grito deles, pedindo a morte de Jesus Cristo, era uma obediência à palavra do Senhor Jesus. Porque Jesus Cristo, ele veio para cumprir as sagradas Escrituras. O povo talvez estava gritando, pensando: é nós que mandamos, é nós que ordenamos, é nós que queremos. Mas até a vontade contrária do povo estava nos planos de Deus. Até a vontade contrária do povo estava programado nas Escrituras Sagradas. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus tem algo para realizar, até os inimigos que se opõem trabalham para que aquilo saia com perfeição. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que Deus prometeu na sua vida, para a sua família, para seu casamento, para seu ministério, até aqueles que se levantarem maldizendo e tentando fazer que esses planos e esses sonhos viram pó, eles trabalharão, ainda de que forma involuntária, mas eles trabalharão e ajudarão para que as promessas e os planos do Deus vivo se concretize e realize na sua vida. Nós olhamos e bem sabemos que Jesus Cristo de Nazaré, este homem santo, justo, puro e verdadeiro, agora é trocado por um homem condenado, por um homem pecador, por nome de Barrabás. Barrabás estava preso, apenas esperando o seu dia chegar, apenas esperando o dia da sua morte chegar. Eu olho e imagino Barrabás preso, esperando que alguém viesse o buscar, para que ele venha ser condenado e pregado numa cruz. Eu imagino que Barrabás está esperando e quem sabe imaginando o dia que a porta desta prisão se abrir. Ela irá se abrir para a minha morte, irá se abrir para a minha condenação. O dia que a porta desta prisão se abrir, ela se abrirá para que eu possa ser executado. Mas nos diz a palavra do Senhor Jesus que vão buscar este homem por nome de Barrabás. Quando Barrabás vê as portas da prisão se abrindo, quem sabe ele que pensou que era o seu fim, que era a sua morte, mas não era dia de morte, era dia de vida na vida de Barrabás. Quando aquela porta se abre, ela não se abre para a condenação de Barrabás, mas aquela porta se abre porque o nome de Jesus Cristo de Nazaré, estava para ser executado no lugar daquele homem. Eu me imagino no lugar de Barrabás, porque através dos meus pecados e dos meus delitos, o único salário que eu merecia era a morte e a condenação. Mas bem sei eu que os meus pecados foram carregados e estavam sobre Cristo. A morte que era para mim morrer, ele morreu. O sofrimento que era para você passar, ele sofreu. Aquilo que nós estávamos para passar e ser condenado, Jesus Cristo de Nazaré passou em nosso lugar. Quando eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Colossos, capítulo de número 2, versículo de número 14, ele vai nos dizer: porque a cédula que para nós era contrária foi riscada e foi cravada na cruz. E agora, quando eu olho para Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: já nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito do Senhor. Este homem, por nome de Barrabás, é libertado. Jesus Cristo é condenado em seu lugar. Levam ele para o madeiro, para ser morto, para ser crucificado. Como ovelha muda para o matadouro, assim conduziram o nosso mestre. Pregaram ele na cruz, pregaram as suas mãos, pregaram os seus pés, e lá estava o Salvador do mundo,
lá estava o Filho de Deus. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá estava o Filho de Deus, machucado, sangrando, para que eu e você pudéssemos ter paz em nossa vida. Eu quero que você reflita nessa tarde, amado ouvinte. Essa paz que você tem, ela teve um preço. Essa paz que a sua família tem, ela teve um preço. Porque as nossas condenações, os nossos pecados estavam sobre ele. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Para que hoje eu e você pudéssemos ter paz. Alguém foi castigado, alguém sofreu, e este homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. Bem sabemos que Jesus Cristo agora, pendurado no madeiro, está prestes a ser oferecido em sacrifício vivo, santo, puro e agradável, para a remissão de nossos pecados. Eu gostaria que você tivesse em mente, antes de eu continuar esta mensagem, que antes do Senhor Jesus Cristo morrer por nós, distante estávamos de Deus, distante estávamos do Criador. A criatura estava distante do seu Criador. Através do pecado houve essa separação, através do pecado houve essa distância, mas era necessário que o Cordeiro Santo, aquele que foi entregue por nós antes mesmo da fundação do mundo, consumasse na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos de novo ser reconciliados com o Senhor. Quem já estudou um pouquinho a palavra do Senhor bem sabe que existia um véu no templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava ali para oferecer um sacrifício por a expiação dos pecados de toda a humanidade. Este véu separava. O povo não tinha acesso a Deus. O povo não tinha esse privilégio que você tem, que você pode agora entrar no seu quarto, fechar a sua porta e conversar em particular com Deus. Eles não tinham esse privilégio, pois distanciados de Deus eles estavam. Mas agora Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro vivo, o Cordeiro de Deus, pendurado na cruz do Calvário, está prestes a entregar a sua vida. O pecado que começou no jardim do Éden com Adão estava prestes a ser vencido na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Crucificaram ele, mataram ele. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que um certo homem, por nome de José de Arimateia, ele pede permissão para retirar o corpo do Divino Mestre daquela cruz. E nos diz a palavra do Senhor que pegam ele, tiram ele da cruz. Eles vão embalsamar ele com óleo, vão passar um óleo sobre o seu corpo, com mirra e aloés. Um certo homem por nome de Nicodemos ali estava com essas especiarias para passar no corpo do mestre. Envolveram ele num lençol. E quando eu olho agora para o Evangelho de João, João vai descrever que esses dois homens pegam ele e levam ele, sabe para onde? Para um jardim ali perto. Por havia uma sepultura nova num jardim. Algumas traduções, quem sabe na sua tradução vai estar escrito horto, mas era um jardim. Olha só a alegação desta palavra. O pecado, ele nasce no jardim do Éden. O pecado aqui na terra, ele nasce no jardim do Éden. No jardim do Getsêmani, vemos a primeira aparição do sangue do Senhor Jesus Cristo, que purifica o homem do pecado. Agora, Jesus Cristo, já estando morto, é sepultado no jardim. Sabe por quê, amado ouvinte? Porque o pecado que nasce no jardim, ele deveria também ser enterrado no jardim. Pois os nossos pecados estavam sobre
não em Jesus Cristo, mas sobre Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo no jardim é sepultado, junto com os nossos pecados, junto com os nossos erros. O mesmo pecado que nasce no jardim do Éden é o pecado que é sepultado no jardim. Mas nos diz a palavra do Senhor que sexta-feira se passa, o sábado chega. Eu acredito que no meio dos discípulos há um silêncio, há um medo, há uma esperança, há uma expectativa. Cadê o mestre? O mestre disse que iria ressuscitar. Existe até 2 discípulos que vão embora para o caminho, seguindo o caminho de Emaús. Mas nos diz a palavra do Senhor que o domingo chega, aleluia. As mulheres vão até o sepulcro. Elas olham a porta, a pedra que travava o sepulcro está removida. E elas se desesperam, dizendo: cadê o nosso mestre? Cadê Jesus Cristo? Cadê o nosso Salvador? Para onde os levaram? Mas agora elas ouvem uma voz amiga, uma voz meiga, uma voz que diz: mulheres, oh aleluia, porque procura dentre os mortos aquele que está vivo. Aleluia, Jesus Cristo ressuscitou. Aquelas mulheres, eu acredito que ficam perplexas, maravilhadas, olhando para aquele homem, e o Senhor vai dizer: olha, avisa os meus discípulos que eu estou vivo. Mas agora ele faz uma colocação muito importante. Ele diz: avisa os meus discípulos e avisa também a Pedro. Irmão Samuel, por que avisar a Pedro, quem sabe em particular? Bem, sabemos que Pedro negou o Senhor. Ele era para se manter firme quando perguntaram se ele andava com o mestre, se ele era amigo ou discípulo do mestre. Mas bem sabemos que ele negou. Eu acredito que agora o coração de Pedro está dizendo: se ele realmente ressuscitar, ele não vai querer mais a minha vida, ele não vai querer mais que eu seja seu discípulo, ele não vai querer mais que eu seja o seu amigo. Mas quando Jesus Cristo ressuscita, ele diz: avise os meus discípulos e também a Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é aquele que sempre dá mais uma oportunidade. Enquanto a vida, ainda há esperança. Eu quero te dizer, amado ouvinte, se você se afastou dos caminhos do Senhor, não se sente mais digno de voltar a ser membro do corpo de Cristo, não se sente mais digno de ser chamado filho de Deus. Talvez você está se sentindo um filho pródigo, por às vezes ter saído da casa do pai, às vezes ter negado como Pedro, e quem sabe o espírito acusador, o espírito maligno, está falando ao seu coração dizendo: Jesus Cristo não te quer, a igreja não te aceita, Jesus Cristo não vai te dar mais uma chance, Jesus Cristo não vai te dar uma oportunidade. Eu quero nesta tarde, como um canal de Deus, trazer uma palavra abençoada para o seu coração. Esses pensamentos negativos são mentiras do diabo, são enganação do diabo. Jesus Cristo de Nazaré, assim como ele deu mais uma oportunidade para Pedro, fez de Pedro aquele que negava, o pastor da sua igreja. Jesus Cristo de Nazaré, hoje ele te dá mais uma oportunidade de se levantar, ele te dá mais uma oportunidade de ser uma bênção, ele te dá mais uma oportunidade de regressar. Ei, querido espectador e ouvinte, não perca a oportunidade. Mas mesmo antes que este sermão termine, levante a sua mão para o céu, ainda onde você estiver, quem sabe na sua casa, quem sabe no trabalho, quem sabe na rua, levante a sua mão para o céu e diz: Senhor, hoje eu ouvi uma palavra que eu ainda sou importante, que eu ainda tenho valor para ti. Volte para Jesus Cristo nesta tarde, porque ele irá te receber de braços abertos. Bem, sabemos agora que o Senhor Jesus Cristo ressuscita no jardim para a vitória sua e vitória do seu povo. Quando olhamos para o jardim do Éden, nós vemos a queda do homem. Mas quando olhamos para o jardim cujo qual Jesus Cristo foi ressuscitado,
ressuscitou, nós vemos a vitória do homem. Quando olhamos para o jardim do Éden, nós vemos um homem se distanciando de Deus através da sua desobediência. Mas quando olhamos para o jardim, aonde Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou, nós vemos a vitória do homem através da obediência a Deus. Aleluia. Quando olhamos para o jardim do Éden, nós vemos um homem se afastando de Deus, um homem caindo, um homem sendo degenerado. Mas quando olhamos para o jardim onde Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou, nós vemos um homem, pela sua obediência, pelo seu temor a Deus, se achegando mais a Deus, saindo vitorioso daquele jardim. Outrora, agora eu quero te dizer uma coisa, amado ouvinte, quem olhava para o jardim do Éden tinha um sinal de queda, tinha um sinal de derrota, mas agora Jesus Cristo mudou a história. Eu já não olho mais para o jardim como um lugar de perca, eu já não olho mais para o jardim como um lugar de derrota, eu não olho mais para o jardim como um lugar de desobediência, mas através do Senhor Jesus Cristo, eu olho agora para o jardim de uma maneira diferente. Eu olho para o jardim como um lugar de vitória, como um lugar de luta, mas um lugar de vitória, um lugar de obediência, um lugar onde o pecado e a morte foi vencido. Deixa eu te dizer uma coisa, no jardim do Éden, Adão foi vencido pelo pecado e depois pela morte, mas agora Jesus Cristo no jardim, ele ressuscita, vence o pecado, vence a morte, e agora aqueles que estão em Cristo Jesus já não têm mais nenhuma condenação. Ei, amigo, deixa eu te dizer nessa tarde, ponha um sorriso no seu rosto, ainda há esperança para você. Renda-se a Jesus Cristo, renda-se à vontade do Senhor, renda-se à palavra do Cordeiro Divino e seja uma bênção, porque assim como o Senhor venceu o pecado e a morte, assim nós também venceremos. Quando olhamos para Adão, a palavra do Senhor vai nos dizer, aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante, que através de um homem, o pecado entra no mundo, mas agora através de um outro homem, por nome de Jesus Cristo, a graça salvadora chega no mundo. E ele vai dizer com toda certeza, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. O apóstolo Paulo vai continuar dizendo que através desse pecado de Adão, todos os homens foram feitos pecadores. Após o pecado de Adão, todos os homens foram feitos pecadores. Mas agora, através da morte de Jesus Cristo, através da obediência de Jesus Cristo, nós podemos alcançar essa graça, a graça salvadora, mediante o Senhor Jesus Cristo. Através de um homem, todos foram feitos pecadores, mas agora, se você aceitar Jesus Cristo na sua vida, como o único e suficiente Salvador de sua alma, através dessa graça, podemos todos nós sermos justificados junto ao Pai. Eu cheguei a comentar minutos atrás que havia um véu no templo que separava o lugar santo do Santíssimo, separava o homem de Deus. Mas agora, quando Jesus Cristo ele morre por nós, o véu do templo ele se rasga. Sabe que jeito? Não de baixo a alto, porque alguém poderia dizer que alguém rasgou ele, algum ser humano rasgou ele, mas o véu do templo ele se rasga de cima a baixo. Aleluia. E nós fomos reconciliados com o Senhor. Ele
existe até um hino da harpa que vai dizer: Ele nos abriu a porta e nos reconciliou. É como se Jesus Cristo pegasse na mão da humanidade, na mão da criatura, e depois pegasse na mão do Deus Pai, o Criador, e trouxesse, aproximasse de novo, reconciliasse, para que possamos ter acesso livremente ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: este privilégio, Jesus Cristo, Ele concedeu a minha vida, Ele concedeu a sua vida. Hoje você pode orar, hoje você pode adorar, aonde você estiver, você pode levantar as suas mãos e conversar com o Pai, porque a barreira foi quebrada, o véu foi rasgado e nós fomos reconciliados. Deixa eu te dizer uma coisa, amado ouvinte, sabe por que o véu foi rasgado de cima a baixo? É porque foi reconciliado do céu para a terra. Quando nós vemos o discípulo falando: Mestre, ensina-nos como devemos orar, o Senhor Jesus Cristo vai ensinar uma oração que nós todos oramos desde criança, dizemos ela desde criança: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e que seja feita a tua vontade. Quando o véu ele é rasgado de cima a baixo, é a reconciliação do céu para com a terra, porque tudo começa no céu e vem para a terra. Primeiro são as coisas do céu e depois da terra. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer: buscai primeiro as coisas que são do alto, que são de cima, porque primeiro é no céu e depois aqui na terra. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que a terra não dá jeito, o céu dá jeito. Aquilo que a terra não faz, o céu faz. Aquilo que para a terra não tem esperança, o céu reconstrói, o céu modifica. Deixa eu te dizer uma coisa: que venha a ser feito não a vontade da terra no céu, mas que venha a ser feita a vontade do céu na terra. A vontade do céu irá prevalecer. Seja sujeito ao reino, seja submisso ao reino de Deus, para que as ordenâncias do céu se cumpram na sua casa, na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: quem sabe as coisas na sua vida não vai para frente, porque a vontade da terra tem prevalecido na tua casa, no teu casamento, no teu ministério, no seu trabalho. Mas a partir de hoje, coloca Deus em primeiro lugar, coloca as vontades do céu em primeiro lugar, e você vai ver as coisas mudando. Deixa que o reino de Deus se estabeleça na sua casa, deixa que o reino de Deus se estabeleça na sua vida, deixa o céu trabalhar por você, deixa o céu trabalhar na sua casa. Jesus Cristo vai te libertar, Jesus Cristo vai te transformar, Jesus Cristo vai restaurar o teu casamento, Jesus Cristo vai restaurar a tua família, quando você se sujeitar à palavra de Deus e começar a obedecer à vontade do céu. Sabemos agora, o apóstolo Paulo vai dizer que nós, aqueles que aceitamos a Jesus Cristo, morremos para esse mundo, morremos para as coisas deste mundo, para os prazeres desse mundo, somos crucificados com Ele na cruz, mas assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para a vida eterna. Deixa eu te animar, crente, há uma cidade celestial preparada para aqueles que servem a Jesus Cristo com sinceridade. Há uma cidade celestial. Hebreus 11 vai dizer, os heróis da fé, vai dizer que eles lutaram por uma cidade, não terrena, mas celestial, aonde o construtor, aonde o dono de tudo é Deus. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: através de Jesus Cristo, nós temos esse direito, porque nós que aceitamos a Ele, morremos com Ele na cruz do Calvário, e já não praticamos mais as coisas da carne, já não praticamos mais as coisas pecaminosas, já não nos misturamos mais com as coisas deste mundo, e assim como Ele ressuscitou, nós também nos ressuscitamos com Ele, nos revestindo do novo homem, aquele que é a imagem e semelhança do Deus Criador. Sabemos agora que esse homem, por nome de Jesus Cristo, ressuscitou e passou alguns dias, 40 dias aqui na terra,
E agora, ele foi tomado sobre a cabeça de seus discípulos. Eles estavam reunidos ali perto de uma cidade, perto de Betânia. E agora a ascensão de Jesus Cristo. Após Jesus dar as últimas instruções para eles, colocar Pedro como um pastor, um cuidador de ovelhas. Agora Jesus Cristo começa a subir. Diz a palavra do Senhor que 2 anjos, 2 varões vêm para o acompanhar. E Jesus Cristo está indo embora. Aleluia. Jesus Cristo está subindo. E os discípulos estão olhando para cima com seus corações tristões. Quem sabe com as lágrimas rolando pelo rosto, dizendo: o mestre está indo embora. E agora? Aleluia. Eles já tinham recebido a promessa que viria um outro. Quando a palavra diz outro consolador, vai dizer que um outro que exerce o papel do mesmo, por nome de Espírito Santo. Mas agora Jesus Cristo está subindo e os anjos que estão o acompanhando olham para os discípulos e diz: varões galileus, não fiquem tristes, não entristeçais o vosso coração, porque o mesmo Jesus Cristo que vocês estão vendo sendo tomado pelas suas cabeças, é o mesmo Jesus Cristo que voltará para buscar os escolhidos. É o mesmo Jesus Cristo que voltará para buscar um povo lavado, remido e de boas obras. Quando eu olho agora para Salmos 22, eu vejo a palavra do Senhor, se eu não me engano, Salmos 22 ou 24, eu vejo a palavra do Senhor dizendo, referindo-se a Jesus Cristo, subindo até o céu. E nos diz a palavra do Senhor, que agora os anjos que guardam a porta estão ali guardando, e os anjos que estão com Jesus vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque aí vem o Rei da Glória. A porta que estava fechada, a porta que estava travada, a porta que estava cerrada e que nós não poderíamos ter acesso, agora os anjos que lá estão guardando diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque aí vem o Rei da Glória. Um pergunta: mas quem é esse, o Rei da Glória? Ele é o Senhor dos exércitos, é o Deus forte da batalha, ele é o Rei da Glória. Aleluia, Jesus Cristo venceu, irmão. Glorifique aonde você estiver, glorifique aonde você estiver, porque Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo venceu o pecado. Irmão Samuel, onde está Jesus Cristo agora? Quando eu olho para Atos dos Apóstolos, um homem por nome de Estevão está pregando a palavra do Senhor, e o povo está com seu ouvido tapado, e ele vai pregando, ele prega com tanta autoridade, que ele olha para o céu e diz: eis que vejo o céu aberto, e o Cordeiro Jesus Cristo está à direita do Pai. O vencedor Jesus Cristo está à direita do Pai. E deixa eu te dizer uma coisa: a porta que ele abriu, ninguém pode fechar. A porta que ele abriu do céu para nós entrarmos posteriormente, ninguém fecha, porque ele faz e ninguém desfaz. Irmão, e quem sabe você está pensando agora: mas irmão Samuel, nós ficamos sozinhos, nós ficamos abandonados, será que agora nós estamos sem ninguém conosco? Deixa eu te dizer uma coisa: há uma promessa que foi feita para os discípulos, que o Consolador estaria com eles, e eles nunca mais, deixa eu te dizer uma coisa, nunca mais ficará sozinho. Ei, meu amigo, nunca mais você ficará sozinho. Nunca mais, porque Ele sempre estará conosco. Agora o Divino Espírito Santo, que conduzia o trono de Deus lá no céu, quando olhamos para uma profecia de Isaías, nós vemos que o trabalho do Espírito Santo era conduzir o trono lá no céu. Agora esse Espírito Santo é enviado aqui na terra. Jesus Cristo assopra sobre os seus discípulos e diz: recebei
o Espírito Santo. Aleluia. E nunca mais eles ficarão sozinhos. Agora o Espírito Santo, que movia o trono no céu, que conduzia o trono de Deus, agora ele desce para conduzir a minha vida, para conduzir a minha história, para conduzir você que aí está nos ouvindo. Ele deixa de conduzir o trono do Deus Altíssimo. O Espírito Santo deixa de conduzir o trono do Deus Pai para me conduzir, para conduzir você. E Jesus vai dizer que o Espírito da verdade nos guiará e nos conduzirá por toda a verdade. Somos guiados, somos direcionados através do Espírito Santo que está conosco. Deixa eu finalizar a mensagem nesta tarde. Quando eu olho para o Deus Pai, eu vejo um Deus que quer ter um relacionamento com o homem. Quando eu olho para o Deus Filho, eu vejo um Deus que quer ser amigo do homem e se transforma em homem e anda com o homem. Quando eu olho para esse Deus Filho, eu vejo um Deus que quer andar com o homem. Mas agora, quando eu olho para o Deus Divino Espírito Santo, eu vejo um Deus que tem desejo não apenas de relacionar com o homem, não apenas de andar com o homem, mas um Deus que tem o desejo de morar dentro do homem. E desce esse Espírito Santo para morar dentro de nós. Outroramos nós eram moradas do inimigo, mas agora somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. E quem sabe você está pensando aí, ouvinte, você que nunca tinha ouvido a palavra do Senhor, você que nunca tinha ouvido a palavra desta forma, quem sabe você está dizendo: o que eu faço? O que eu faço para ter tudo isso? O que eu faço para viver tudo isso? O que eu faço para alcançar a vida eterna? A palavra do Senhor vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você hoje aceitar Ele como o único e suficiente Salvador de sua alma, você vai ter uma vida abençoada aqui na terra e vai ter uma vida eterna no céu. Você não estará nunca mais sozinho. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quem sabe você está trancado no seu quarto, há muitos dias não sai, está deitado no leito de uma cama. É com você mesmo que eu estou falando, que está deitado no leito de uma cama e não quer se levantar. Não quer levantar para se banhar, para se alimentar, não quer mais conviver socialmente. Você que está aí trancado no quarto, que dia após dia o espírito maligno vem te dizendo na sua mente que a única solução para você é tirar a sua vida, que a única solução para você é ir embora deste mundo, que a única solução para você é tirar a sua vida, que tudo melhora, que tudo se resolve. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra do Senhor nos diz que o espírito maligno, ele não consegue enfrentar a palavra, e hoje a palavra chega na tua casa, chega na tua vida, chega no teu coração. Se matar não é a solução. Ficar depressivo, trancado num quarto não é a solução. Qual é a solução, irmão Samuel? É aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Quando Jesus Cristo entrar na sua vida, quando Jesus Cristo entrar na sua casa, esse espírito imundo, ele vai te deixar, ele não vai te atormentar. Você vai se levantar desta cama, vai abrir a cortina, vai abrir a janela, vai sair para fora e vai ter uma vida abençoada através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ei, amado ouvinte, não é dia de morte, não é dia de desistir, não é dia de desfalecer, mas é dia de rasgar o seu coração para que Jesus Cristo entre nele e que você possa ser liberto e transformado através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Há solução para a sua vida, há solução para a sua família, há solução para o seu filho que está nas drogas, há solução para o seu esposo que está na bebedice, há solução. E qual é a solução, irmão Samuel? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução.
Quem sabe você pensa, olha, eu queria mesmo ser um evangélico, ser cristão. Eu queria mesmo aceitar Jesus. Eu queria mesmo ter uma vida reta, uma vida abençoada. Mas eu não consigo largar das drogas. Eu não consigo largar do cigarro. Eu não consigo largar da bebida alcoólica. Eu não consigo largar da prostituição. Deixa eu te dizer uma coisa. Com suas forças humanas, nada você pode fazer. Mas quando você abrir o seu coração e deixar Jesus Cristo entrar dentro dele, Jesus Cristo te liberta. Jesus Cristo te transforma. Jesus Cristo te limpa. Jesus Cristo vai restaurar a sua vida. E não apenas a sua vida. Saiba disso. Não apenas a sua vida, mas a vida dos seus familiares que estão ao seu redor. Sabe por quê? Quando eu olho para o evangelho que Lucas escreveu, capítulo de número 19, eu vejo um homem subindo numa árvore, numa figueira brava, por nome de Zaqueu. Ele teve interesse em saber quem era Jesus. Jesus disse, você já conhece a história, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E quando Jesus Cristo entra na casa daquele homem, não foi apenas Zaqueu que alcançou a salvação, mas Jesus Cristo vai dizer, hoje a salvação entrou dentro desse lar. Hoje a salvação chegou no meio desse lar. Eu quero te dizer uma coisa, se você se entregar a Jesus Cristo, se você ter uma vida plena mediante a palavra do Senhor, se você se render a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador de sua alma, não apenas você será abençoado e transformado, mas toda a sua casa e toda a sua família. E além de ter o Espírito Santo consolando, guiando, administrando e abençoando a nossa vida aqui na terra, em breve Jesus Cristo virá com alarido e voz de arcanjo buscar o seu povo, buscar a sua igreja, e eternamente estaremos com Ele numa vida de glória. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, no nome do Senhor Jesus. Estou profetizando que é pastor, né? Fique à vontade para estar orando e abençoando a vida dos nossos ouvintes. Amado ouvintes, eu gostaria de estar orando por vocês neste momento. Nós já aprendemos nessa tarde que dois homens no jardim, situações diferentes, porque o jardim não define, mas sim a obediência que define. Onde você mora, a sua condição financeira, o bairro, a casa, a rua que você mora, não te define, mas o Espírito Santo que te guia, ele irá te ajudar e definir a sua vida. Eu quero orar por você. Onde você estiver, essa palavra que alcançou o seu coração, Jesus Cristo vai te abençoar. Senhor meu Deus, eterno Pai, no nome de seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, eu quero orar por esse ouvinte que nesta tarde abençoada, aqui na Rádio Web Profeta, ouviu essa palavra que está queimando em seu coração. Pai, nós aprendemos hoje que o lugar aonde nós estamos não nos define, o lugar aonde nós estamos não dita a nossa história, mas o que nos define é a obediência ao Senhor. Senhor, eu quero orar por este que está me ouvindo, que pensa, papai querido, que a sua situação financeira, o seu lugar, o seu bairro vai definir a vida dele. Eu quero entregar eles em suas mãos para que possa ser feita a sua poderosa vontade. Senhor, aonde estiver chegando a minha voz nesta tarde, eu peço que o Senhor possa libertar, possa transformar, possa curar, possa salvar, Senhor, a pessoas que estão, papai querido, pensando em tirar a sua vida, a pessoas que estão, papai querido, pensando em suicidar, a pessoas que estão desesperadas, tomando remédios controlados, a pessoas que estão, papai querido, trancado num quarto, já não quer mais sair, já não tem mais vontade de viver, mas eu acredito que através desta palavra que chega neste lar, nessa tarde, haverá libertação, haverá transformação, haverá cura, haverá milagre,
milagre, Senhor, que o Senhor possa abençoar este lar que está ouvindo nesta tarde a sua palavra, Senhor, deste lar, há pessoas que precisam ser libertas da droga, há pessoas que precisam ser libertas da prostituição, há pessoas que precisam ser libertas do álcool, há pessoas, papai querido, que está com seu casamento arrasado e precisa de uma restauração, há pessoas que necessitam, papai querido, de ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Como ministro da sua palavra nesta tarde, nós decretamos a falência do reino do inimigo e decretamos a vitória do teu povo, este povo que está, Senhor, te aceitando nesta tarde. Segura na mão deles, Senhor, fortifica eles para que eles possam ser verdadeiramente servos fiéis ao Senhor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu te peço no nome de seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, que toda barreira caia por terra, que esta palavra, esta semente que foi semeada neste coração, não venha cair pelo caminho, não venha cair entre os pedregais, não venha cair no meio dos espinhos, mas que venha cair em terra boa, venha raizar, venha crescer, venha frutificar e venha ser uma bênção através do Senhor. Pai, que a sua palavra permaneça sobre a vida de cada um, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer.